Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Hoje continuamos a falar da genética e quero explicar por que é difícil, por que é complexo estudar a genética do ser humano. E também vou falar aqui o que é que se aproveita estudar no ser humano quando o assunto é genética. Como nós sabemos, o Gregor Mendel ele usou ervilhas. Em algum momento até usou camundongos, mas em nenhum momento chegou de usar humano para fazer as suas experiências. Por que é tão complicado usar o ser humano para estudar a sua genética? E só se usam outros organismos vivos. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Também vou aproveitar e dizer o que é que se pode estudar no ser humano. Então vamos a isso, mas antes peço para que não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. É complexo, é complicado estudar a hereditariedade humana por causa de 3 motivos. Primeiro motivo, é complicado usar o homem para servir de material experimental. Esse é o primeiro ponto, depois explico o porquê. O segundo ponto é o seguinte, o ciclo de vida do ser humano é muito longo e quem estuda este ser humano é outro ser humano. Então, isso vai fazer com que não seja possível o pesquisador analisar as gerações deste indivíduo. Também vou explicar este ponto com mais vagar, trazendo exemplos claros de por que isso acaba complicado. A outra situação que cria complexidade para o uso para o estudo da genética do ser humano é que a sua descendência é reduzida. Isto é, para uma mulher gerar um descendente, primeiro é complicado. Tem que ter sorte, entre aspas. Tem que estar bem de saúde reprodutiva. 2, é raro uma mulher conceber gêmeos. 2 descendentes de uma única vez. 3, é muito raro ter trigêmeos, ou mesmo 5. São casos especiais, diferente de outros organismos do reino animal, assim como o reino vegetal. Agora vamos desenvolver ponto por ponto. Vamos para o primeiro ponto. Por que é que o ser humano não pode ser usado como material genético? Por causa de um direito à liberdade. Nós estamos livres de fazermos as nossas escolhas. Vou trazer aqui um exemplo. Eu sou um cientista e quero usar o meu filho para fazer experiência. Antes vou identificar uma branquela, por exemplo, caso-me com uma mulher branca, com a intenção de ter filho mulato. E de ter este filho mulato, eu sou cientista. Quero fazer um estudo da genética da minha descendência. Sou negro, caso com uma branca, e quero estudar a genética da minha família. O meu filho, ao nascer, primeiro tem direito à liberdade. Pode ser que ao crescer, ele com 20 anos, primeiro vai querer se formar e tem direito de escolher em que momento quer casar, com quem quer casar e também pode, se calhar, descobrir que ele é gay. Então, isso faz com que eu não possa lhe tirar esse direito de liberdade, esse direito de escolher o que quer ser, com quem quer casar. Então, por causa disso, não podemos usar o ser humano como material experimental. Não podemos usar o ser humano para fazer experiência. É claro que em algumas situações pode até se assinar contratos, não é? Afinal, o cruzamento o que é? Mas temos que respeitar a liberdade. Então, por causa desses motivos, eu não posso usar nenhum outro ser humano, mesmo o meu filho, para fazer experiência como cientista. Então, este é um dos exemplos que estou a trazer aqui do motivo que faz com que não se possa usar o ser humano como material experimental. Vamos para o segundo ponto, que diz que o ciclo de vida não permite o acompanhamento do ser humano. Vamos pegar o meu filho. Já tem 25 anos, casou-se. Eu comecei a experiência com 30 anos. 25 anos depois, já tenho 55. Já estou lá preocupado com a minha saúde, porque se calhar daqui a nada
posso perder a vida ou já ter desenvolvido algumas doenças, como vivemos aqui, né? Com 40, 50 anos já começamos com problemas de doença, então posso não estar muito concentrado até para continuar o meu estudo. Então, ele vai dar a primeira descendência, se casar. Ok? Então, este ciclo de vida longo é cansativo. Houve o primeiro cruzamento há 20 anos. Eu tenho que esperar 25 anos para ver o segundo cruzamento, para poder analisar o que eu quero analisar. Para ver o terceiro cruzamento, tenho que esperar talvez mais 20 anos. Para que hajam 3 cruzamentos no ser humano, é preciso esperar 60 anos. Então, é um período de tempo muito longo. Ok? Por causa disso, é muito complexo usar o ser humano para as experiências. Ou melhor, é muito complicado estudar a genética humana. Sobre o número de descendentes, este é o terceiro ponto que torna complexo o uso do ser humano para as experiências. Como já tinha explicado, dificilmente o ser humano pode, no cruzamento, dar mais do que um descendente. É muito raro. E isso vai fazer com que a gente não possa estudar a complexidade das características genéticas dos descendentes de uma certa geração. Diferente das plantas e outros seres vivos que, numa geração, podem dar 5, 6, até mesmo 10 descendentes, sejam plantas, que são sementes, assim como animais. Isso pode complicar os estudos, as análises de aspectos genéticos, dos fenótipos, as comparações. Mesmo que queiramos estudar os descendentes de um certo casal, esses filhos vão nascer em épocas diferentes, vão encontrar ambientes diferentes e esses ambientes diferentes vão influenciar nas características, no fenótipo. Então vai ser complicado estudar os filhos, porque terão nascido em ambientes diferentes, ambientes físicos, emocionais, psicológicos diferentes. E isso acaba influenciando na genética, no fenótipo do indivíduo. E o crescimento também. Terão idades diferentes e estarão inseridos no mesmo ambiente, mas com idades diferentes. Será muito complicado estudar esses indivíduos por causa dessa diferença de idade. Agora, o que é possível se analisar do ponto de vista genético nos humanos? Nos humanos, pode-se analisar o cariótipo do indivíduo, que é a quantidade dos cromossomas que este indivíduo apresenta em suas células. Como sabemos, o ser humano apresenta 46 cromossomas, ou seja, 23 pares de cromossomas, sendo que 22 pares são cromossomas somáticas e um par cromossomas sexuais. Então, o indivíduo pode ter um cromossoma a mais ou um cromossoma a menos que estes. Então, para se poder estudar algumas anomalias, que vou passar aí algumas imagens de anomalias causadas por excesso ou deficiência de cromossomas. Então, para se estudar a origem dessas anomalias, recorre-se à análise de cariótipo, que é a quantidade dos cromossomas encontrados no indivíduo. Para além da análise do cariótipo, pode-se recorrer à análise da proteína. Como sabemos, existem doenças hereditárias. Vou trazer um exemplo aqui de uma doença hereditária, que é a anemia. Então, a anemia pode ser provocada sim, mas também é uma doença hereditária, que é causada por deformação da proteína de hemoglobina, que é uma proteína. E essa deformação é causada por uma alteração da sequência genética do DNA. Então, pode-se analisar a proteína para ver qual é o erro que houve na formação daquela proteína, isso que é causado por uma deformação ou uma mutação genética. Então, para conhecer algumas doenças, pode-se recorrer à análise da proteína. Uma das doenças é a anemia. Também pode-se fazer a análise do DNA. Muitas das vezes, homens que desconfiam da paternidade de certas crianças recorrem a exames de DNA, onde se vai comparar a sequência do DNA do pai com a sequência do DNA do filho.
pode recorrer ao cabelo, por exemplo, porque o cabelo é uma proteína. Então, vai-se analisar a sequência de organização dos aminoácidos daquela proteína do filho com a sequência de organização dos aminoácidos da proteína do cabelo do pai, para ver se essa sequência é a mesma. Isso vai dar a probabilidade do filho ser daquele pai que quer saber da legitimidade da paternidade. Resumindo a aula de hoje, olhando-se para a complexidade que existe para se estudar a genética do ser humano, algumas coisas podem ser feitas, que são as que acabo de enumerar agora. Se gostou deste vídeo, peço para que não se esqueça de colocar o seu like e compartilhar com os colegas que possam precisar deste conteúdo. Deixo também o meu contato para quem precisar entrar em contato via WhatsApp ou outras vias.